minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Ele é santo, 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 santo és, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Olá, meus irmãos, graça e paz, muito boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um culto da Congregação Batista Luz da Vida. Nós ficamos na rua Jataúba, número 36, no bairro do Caçote, ali cravado em Areias. Estamos muito felizes em podermos estar aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Como é bom poder nos reunir, por mais que seja online. Nós estamos atendendo ao decreto do nosso governador, que visando a baixa proliferação do vírus do Covid-19, determina que as igrejas não podem abrir os seus templos. Óbvio que nós lamentamos por isso, essa é uma escolha difícil de se fazer, mas como crentes em atendimento, em primeiro lugar, ao que diz a palavra de Deus, nós atendemos as autoridades, respeitamos as autoridades e as leis. Portanto, estamos reunidos mais uma vez online. Esta plataforma, este canal da congregação, pelo YouTube, portanto, o templo do Senhor para nós nessa noite. E aqui estamos reunidos mais uma vez no culto de domingo para buscar a presença de Deus e darmos a Ele o devido louvor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 122. Este é um verso que em todos os cultos que iniciamos, eu costumo citá-lo, juntamente com a congregação. Se você puder abrir a sua Bíblia, seria muito bom. Salmo 122, você pode recitar de cabeça também, se souber. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Este era o sentimento do salmista e este é o sentimento que enche o meu coração de alegria todas as vezes que eu vou à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ore comigo nesse instante, agradecendo a Deus por aqui estarmos e que Ele nos abençoe durante toda a realização deste culto. Oremos.
Pai eterno, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez podemos estar reunidos na tua presença, Senhor. Fala, ó Deus, ao coração de cada um de nós. Ó Senhor, esteja quebrantando, Pai, cada pessoa, cada irmão, cada servo teu, ó Pai, que puder participar deste culto. Que não seja hoje à noite, Pai, nos acompanhando ao vivo, na estreia deste culto na internet, mas que em qualquer dia da semana e em qualquer tempo em que ele fizer este acesso, que o Senhor possa estar falando ao seu coração. Portanto, ó Senhor, usa cada irmão que estará cantando, cada irmão que estará orando, nos abençoa com a leitura da tua palavra. Ó Deus, faz-nos sentir a tua presença, ó Deus, em cada momento, ó Pai, deste culto. Que o Senhor receba como aroma suave até o teu trono de graças, ó Senhor, e que o teu nome aqui possa ser tão somente glorificado. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, o quanto temos sido falhos, ó Deus, sobretudo nesse tempo tão difícil, encarando as nossas limitações, ó Pai, encarando as nossas dificuldades, sendo impactados, ó Deus, com situações difíceis, com decisões que precisamos tomar muitas vezes tão difíceis. Nos abençoa, ó Deus, é o que eu te peço, mas sobretudo, ó Pai, agora, nesse tempo que estaremos aqui reunidos, recebe a nossa adoração, o nosso louvor e abençoe e dirige esse culto, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento nós vamos iniciar o culto, não é? Depois dessa oração, convidando a nossa irmã Alana para estar louvando ao Senhor. Amém? Irmã Alana. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz em teu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz em teu olhar, o universo se formou no teu falar. Teologia pra explicar, Big Bang pra disfarçar, querendo sua atenção.
silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dar-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua serva e abençoando a sua família. Eu quero agora convidar você que está conosco a abrir a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura bíblica do culto desta noite, e esta leitura será feita pelo casal Gerson e Islan. Portanto, abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 23. Então, os irmãos Gerson e Islan estarão lendo e você pode acompanhar da sua casa, tá bom? E vamos meditar no que diz a palavra de Deus. Irmão Gerson e irmã Islan. Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ler Colossenses 2, de 1 a 23. Eu começo com os ímpares e a irmã Islan vai com os pares. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudiocenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como
pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Nele, ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezes, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pela vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, gravando-a na cruz. e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer com protesto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamento, cresce o crescimento de quem procede de Deus. Se, pois, estáis morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e a doutrina do homem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e a falta de humildade e de rigor escrético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Amém. Saímos agora recentemente de um mês da família, né? Um mês em que podemos falar a respeito do que Deus quer das famílias, do que Deus quer de nós, exercendo nossa fé enquanto pais, mães, filhos. E nesse momento, nós vamos orar pelas famílias do nosso bairro, né? Estamos praticamente impedidos de estar próximos dos irmãos, próximos daquelas pessoas que cercam a congregação, não é? Estamos um pouco mais distantes uns dos outros devido à pandemia.
E eu quero nesse momento que nós possamos orar pelas famílias do bairro do Caçote, pelas famílias do nosso entorno, não é? Do Chico Mendes, do Chimboré, de Areias. Então, eu quero convidar uma pessoa muito especial para estar orando agora nesse momento, que é a nossa querida irmã Ritinha. Ritinha vai orar pelas famílias do nosso bairro do Caçote e adjacências. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Eu sou a irmã Ritinha e eu quero, nesse momento, fazer uma oração pelo bairro, né, do Caçote. Eu quero orar pelas famílias junto aqui com a igreja. Vamos interceder a Deus por essas famílias. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu entro na tua presença, Senhor, para vir te apresentar, Senhor Deus, as famílias do bairro, Senhor Deus, aqui do Caçote, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que Tu venha, Senhor Deus, sobre cada um, meu Deus, sobre cada família, sobre cada lar, que Tu possa vir estar operando, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, os Teus milagres, Senhor Deus, em cada lar, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, Tu venha restaurar lares, Tu venha estar abençoando cada família, abençoando suas crianças, Deus, protegendo de todo o mal, Jesus. Ó Deus, venha acampando os Teus anjos sobre cada casa, sobre cada família. Vem, Senhor Deus, fazendo o impossível acontecer, Senhor Deus. Vem operando, Senhor Deus, vem transformando, Senhor Deus, todo o mal em bênção, Senhor Deus, em cada família que estiver passando por alguma dificuldade, Jesus, que Tu venha resolver. Ó Senhor, vem estar livrando de todo o mal, Jesus, todas as famílias, meu Deus. Vem estar, Senhor Deus, livrando de doenças, Senhor Deus, de enfermidades, meu Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, livra também, Senhor Deus, dessa Covid, Senhor Deus, todas as pessoas, todas as famílias, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que tem muitas famílias passando por problemas difíceis, Senhor Deus, por situações, Senhor Deus, que parecem impossíveis aos Teus olhos. Mas sabemos, Deus, que Tu pode todas as coisas, Senhor, que Tu pode resolver todos os problemas, que Tu pode trazer a paz em cada lar, Senhor Deus, que Tu pode fazer o Teu impossível, Senhor Deus, sobre cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que Tu abençoe cada um, Senhor Deus, e que Tu possa abençoar toda a igreja também, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmã Ritinha, que Deus possa estar abençoando a sua vida e, sobretudo, a sua família. Amém? Nesse momento, nós vamos convidar agora as queridas irmãs Thalia e Tuane, né, tão queridas da nossa congregação. Vão estar louvando ao Senhor num momento de música gestual, num momento de mensagem musical gestual. Irmã Tuane e irmã Thalia. Conhecer tua voz, quando falares comigo, Senhor, não permita que eu seja vencido pelas tensões que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e beber da palavra. Sobre tuas asas se esconde
Amarrados em ti, que queres revelar a mim, Senhor. Abençoa a minha família, minha casa irei, viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre todas essas fontes, todo dia na tua casa, eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, Shalom, Senhor, te quero o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, Shalom, Senhor, te quero o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Como está a casa de Deus, a Ele o melhor dos dias, a casa de Deus. Shalom, Senhor, te quero o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, Shalom, Senhor, te quero o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, Shalom, Senhor, te quero o melhor do meu Amém, queridas. Que Deus vos abençoe e continue derramando sobre vocês o desejo de louvar ao Senhor. Amém? Passados esses momentos agora de adoração, de leitura da palavra, de oração, eu gostaria nesse momento que nós, como temos feito em todos os nossos cultos, mesmo que online, pudéssemos estar reservando agora um tempo para agradecer ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. E aí você pode estar pensando, mas pastor, estamos num culto online, como é que é possível isso? Nós não deixamos de agradecer ao Senhor pelos dízimos e ofertas que têm chegado à congregação. Mesmo nesse tempo de pandemia, o Senhor, Deus, não nos deixou faltar nada como igreja, não é? Tem mantido fiel, não é? Tem se mantido fiel e tem abençoado os membros da congregação, tem abençoado os irmãos da congregação. Então, eu quero dizer a você que deseja entregar o seu dízimo e a sua oferta, que você pode direcionar-se até a casa da nossa irmã tesoureira, irmã Edileuza, tá certo? Se você não puder se deslocar, se você, por conta de trabalho, por alguma outra situação, você tem dificuldade de ir até a casa da irmã Edileuza, você pode pedir ao irmão Claudeci, que é o nosso vice-moderador. Ele está disponível, não é? Óbvio, questão de horário, ele se adapta, combina com você e você pode pedir para ele na sua residência buscar o seu dízimo, buscar a sua oferta de amor, de primícias para as cestas básicas, e ele entrega na casa da irmã Edileuza, tá certo? Então, essa é uma dinâmica que a gente iniciou em março, abril do ano passado, quando tivemos que fechar os templos, e isso tem dado certo, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. E eu queria, nesse momento, agradecer ao Senhor com a participação muito especial. Vamos estar agora orando, agradecendo ao Senhor com o nosso irmão diácono João, tá certo? Irmão João tem estado assim muito esporadicamente na congregação em função da sua idade, não é? E a gente fica muito feliz quando pode estar com ele, mesmo que para gravar uma participação no culto, assim, tá certo? E ele fica muito feliz em participar também. Então,
Queria convidar o irmão João para orar agora. Meus amados irmãos, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor, celebrando este culto. E neste momento de ofertório, eu gostaria de ler na Palavra de Deus, Salmo 116, versículos de 12 a 14, que diz: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas recolhidos. Amado Deus, Pai bendito, Deus eterno, estamos, Pai, na Tua santa e bendita presença. Queremos agradecer, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos reunidos neste momento. Neste momento, Pai, queremos apresentar os dízimos e ofertas da Tua Igreja recolhidos para a manutenção da Tua obra. Abençoa todos os que estão contribuindo, se também com aqueles que estão desempregados, aqueles que não estão podendo fazer. Abençoa a Tua Igreja e todo mundo, aqueles que estão passando por esse momento de Covid tão difícil, os que estão hospitalizados, os que estão nas UTIs, os que estão nas enfermarias, os médicos de plantão, enfermeiras de plantão. E nós pedimos, Senhor, por tudo, por toda a Tua Igreja e por todos que estão passando por esse momento difícil. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, abençoa toda a programação do culto. Estamos orando e agradecendo no nome santo de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, vamos agora mais uma vez, deixe-me ver aqui. Muito bem, vamos agora mais uma vez louvar ao Senhor com a irmã Tuane, que estará louvando ao Senhor com a mensagem musical. Irmã Tuane. Ele sabe.
favor. Se der para colocar o logozinho da campanha aqui, Amém, amém. Deus abençoe a irmã Tuane. Queridos irmãos, agora o momento da campanha Novo Chão. Se der para colocar o versículo aqui, seria ótimo. Campanha Novo Chão. Esta é uma campanha, irmãos, que nós iniciamos há 3 meses atrás, para arrecadar fundos para a compra de um lugar próprio. Deus é quem sabe se será um terreno, se será uma casa. O Senhor sabe do coração desse pastor o local que por mim seria ou será a congregação, será a futura igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor está abençoando este trabalho que está acontecendo, tá certo? O tema da campanha é Novo Chão. A nossa divisa se encontra em Ageu, capítulo 2, versos 8 e 9, que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, neste novo chão, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Ageu usa de uma figura de tríplice confirmação, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono do ouro, da prata, ele é quem vai fazer com que a glória desta próxima casa, desta segunda casa, seja maior do que a primeira, e ali ele derramará paz. Esta tríplice confirmação é também a certeza do profeta e a certeza do meu coração de que esta campanha não nasceu no coração do pastor, não nasceu no coração de nenhum membro da liderança da congregação, mas nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração do Senhor, porque nós não queremos um templo bonito, nós não queremos simplesmente algo para mostrar para as pessoas, nós não queremos nada disso. O que nós queremos é servir melhor. O que nós queremos é servir a comunidade e servir a igreja. Ter espaço para departamentos funcionarem, ter espaço para a ação social da igreja. Não pretendemos de maneira nenhuma sair do caçote, mas queremos estar ali para abençoar a comunidade. Tá certo? Então, pedimos ao Senhor que derrame a sua bênção sobre a congregação, que nós possamos em breve alcançar este alvo tão sonhado pela igreja e que em breve nós possamos iniciar, de acordo com a vontade de Deus, a construção do templo. Por isso eu e a igreja contamos com a colaboração dos membros, colaboração dos irmãos, a colaboração de quem o Senhor tocar no coração. Cantando agora o hino desta campanha, tá bom? Em nome de Jesus. Coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. No mundo que nós temos crido não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, que clama, anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. cumprindo na igreja.
obras ainda maiores fará. O mundo que nós temos crido não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Oh, faz chover, oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Amém. Depois desse louvor, nós vamos também orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito nesta campanha, nesses 3 meses. Pai eterno, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos, Senhor, pelas Tuas imensas misericórdias. Pai, como é bom Te servir e buscar a Tua presença, ó Deus, e querer, ó Deus, a Tua vontade. Ó Deus, recebe, ó Pai, todo o trabalho, todo o esforço, toda a intensidade, ó Pai, com que os irmãos têm buscado levantar recursos através de venda de picolé, através de venda de lanche, através de venda de marca Bíblia. Senhor, o Senhor tem feito um trabalho, ó Deus, no coração dos irmãos tão bonito, Senhor, e nós louvamos o Senhor por isso. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que estão se esforçando e trabalhando, cada um dos irmãos que estão se esforçando e contribuindo financeiramente. Obrigado, ó Deus, por ofertas que têm surgido. Nós te louvamos, ó Deus, e colocamos tudo, absolutamente tudo nas tuas mãos. Tu conheces, ó Pai, o imóvel que nós sonhamos com ele. Ó Deus, até aqui o Senhor tem sustentado aquele lugar sem comprador. E nós colocamos diante de Ti, ó Pai, sonhando com aquele espaço e colocando nas Tuas mãos. Se assim for o desejo do Teu coração, ó Pai, que nós possamos chegar lá. Porque temos a certeza, Pai, de que quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como é bom orar, como é bom nos envolver, como é bom estar vendo a campanha fluir. Glória a Deus por isso. Amém? Quero convidar agora o grupo Renascer, que vai louvar ao Senhor.
e derramar meu ser. Quero ouvir meu coração deseja cantar imaginar é respirar pra te dizer estou apaixonado cada vez mais por ti. Tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Além do rio azul, as ruas são de ouro e cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Oh, nunca mais tristeza e dor. Nunca mais, além do rio azul, as ruas são de ouro e cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Oh, nunca mais tristeza e dor. Nunca mais eu não vivi a vida como está. Pela paz do meu mestre querido, não haverá mais noite a mim, não haverá nenhum amor, veio os olhos de Jesus, te encontrarei, seu rosto em vida, não haverá mais noite a mim, não haverá nenhum amor, veio os olhos de Jesus, te encontrarei, seu rosto em mim. As nações cantarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro e jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor,
Amém, queridos, amém. Nesse momento eu queria fazer alguns avisos antes de mais um momento de louvor. Quero lembrar os irmãos que não deixem de orar por aqueles irmãos que estão em casa, tá certo? Não deixem de orar pelos irmãos que estão em casa. Não deixem de orar por aqueles que estão enfermos. E eu queria, mais uma vez, destacar a irmã Luzinete, que é a mãe da irmã Maria, e a irmã Jacira, que tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de coluna, joelho e tal. Orem pela irmã Jacira e pela irmã Luzinete, tá bom? Pelas suas questões de saúde. Quero lembrar que os irmãos estejam orando pelo pastor Miqueias da Paz Barreto, que está internado com Covid, e a informação que eu recebi é que ele está entubado, inclusive. Quero pedir aos irmãos que estejam orando por Sérgio. Guarde esse nome. Sérgio é irmão do pastor Joxan, da 2ª Igreja Batista de Areias. Ele é nosso vizinho ali, ele mora coladinho com a Igreja Católica ali no Larguinho do Caçote, certo? O irmão Sérgio está internado com Covid. Ele está numa unidade semi-intensiva, ele não está entubado, mas ele carece de cuidados. A igreja está orando por ele, e eu peço a você que esteja orando por ele, tá certo? E especialmente para que o Senhor toque no coração dele, para que ele tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Amém? É muito conhecido ali da nossa rua, tá certo? E eu tenho um carinho muito especial por essa família. Esteja orando pela família do pastor Joxan e em especial por Sérgio, tá bom? Lembrando que devemos orar também pelos profissionais de serviços essenciais, sobretudo aqueles que trabalham na saúde, tá bom? Esses estão se desdobrando para atender todos os casos de Covid no nosso estado. Quero citar da nossa congregação irmã Jo, irmã Islan e Priscila também, tá bom? Lembrando também, se você não fez a entrega da sua contribuição para as cestas básicas que temos que entregar ainda esta semana, por favor, corra e entregue o seu gênero alimentício para o irmão Gerson, converse com ele, pergunte para ele, irmão Gerson, o que é que está faltando? E a gente vai poder abençoar famílias da nossa congregação e famílias do nosso entorno com esta ajuda de cestas básicas, tá certo? Não esqueça de orar pelo projeto Novo Chão, pela campanha Novo Chão. Não esqueça de colocar na sua agenda segundas-feiras, de 7h30 às 8 da noite. 7h30 às 8 da noite. Momento de oração pela campanha Novo Chão. E também não falte aos cultos de orações, que acontece todas as quartas-feiras, das 6h30 até as 20 horas. Amém, meus irmãos? É muito importante que nós estejamos juntos em oração. Estamos, assim, com muitas programações diminuídas, né? Muitas programações limitadas em função da pandemia. Portanto, não deixemos de congregar como fazem alguns, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus. Estejamos juntos, irmãos. Estejamos juntos. Amém? Então, segundas-feiras, 19h30 às 8. Quartas-feiras, 18h30 às 8. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Convido agora o meu querido irmão Cleiton e a irmã Jo, que estarão num momento de louvor e adoração também. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, glória a Deus. O Senhor tem promessas e são incomparáveis para nós. Amém. Amém. Agora vamos ao momento de reflexão da noite. Amém, queridos? Vamos agora à mensagem bíblica. Mensagem bíblica dessa noite que eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do verso 27 até o verso 29. E diz assim: Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e
e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros da salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vamos orar? Pai eterno, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te rogamos, ó Pai, que tu agora estejas falando aos corações, ó Pai, do teu povo, através da proclamação da tua palavra. Ó Deus, apesar de mim, ó Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Apesar das minhas limitações e, ó Deus, de ser tão falho, o Senhor, ó Deus, fale ao coração do teu povo. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Não me permita falar nada de mim mesmo, mas que a tua palavra seja pregada aqui, ó Pai, nesse momento, e a tua igreja seja edificada, Pai, para a glória de Deus. É isso que te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vivemos dias tão difíceis e dias em que as pessoas estão tão acostumadas. É uma declaração, é algo que está já latente aos ouvidos e aos corações de tantas pessoas que dentro das igrejas escutam um discurso de que nós precisamos viver de vitória em vitória, de que nós precisamos viver a vida de maneira abençoada, regalada. Isso tudo Deus nos dá e é verdade. Entretanto, há algo que nós não podemos esquecer. Há um convite do apóstolo aqui para que nós vivamos de forma digna ao evangelho ao que nós fomos chamados. Inclusive, no verso 27, ele diz que nós fomos chamados e uma graça nos foi concedida de padecer por Cristo. De padecer por Cristo e não somente de crermos nele. Isso parece controverso nos dias de hoje. Mas Paulo convoca os filipenses, e é mais ou menos o tema que eu tenho proposto para os irmãos hoje, na noite de hoje. Os filipenses foram convocados a serem unânimes no padecimento por Cristo, na ideia de buscar a Cristo padecendo-se por eles. A epístola de Filipenses, é bem verdade, não é necessariamente um tratado teológico, assim como, por exemplo, a carta aos Romanos, escrita pelo mesmo Paulo. Antes, porém, é uma carta pessoal, uma carta que trata de assuntos pessoais, porém descritos de maneira teológica, ou tratados de maneira teológica. É uma carta que demonstra, em primeiro lugar, uma gratidão muito grande do apóstolo para com aquela igreja. Aquela igreja foi generosa e socorreu e sustentou o apóstolo Paulo durante o início do seu ministério até aquele momento da sua vida. Sustentou e socorreu o apóstolo. Você pode ver isso no verso 15 do capítulo 4. Paulo afirma isso. Em segundo lugar, Paulo escreveu a epístola aos Filipenses para alertar a igreja sobre os perigos que rondavam aquela igreja, que estavam ao redor daquela igreja, os perigos que aquela igreja enfrentava. A igreja enfrentava problemas de desunião. A igreja enfrentava problemas de presunção, de egoísmo, de um espírito de divisão, de reclamação, de partidarismo. Isso a gente consegue ver no capítulo 2, versos 3 e 4, no verso 14 também. Heresias começavam a surgir no seio daquela igreja, e Paulo pedia cautela no capítulo 3, no verso 2. Acautelai-vos, dizia Paulo, daqueles cães que estão causando problemas no seio da igreja. E para você poder abrir a sua Bíblia e ler comigo, capítulo 3, verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, portanto, heresias, falsos mestres, divisões, problemas, desunião, presunção, todas essas coisas estavam arrodeando, estavam ali começando a estar presentes no meio daquela igreja. O tempo do recebimento da carta de Paulo pela igreja foi um momento em que os filipenses estavam grandemente angustiados diante da notícia da prisão do apóstolo. E o que aconteceria a causa de Cristo em função
de estar preso o principal dos apóstolos, ou aquele que estava visitando e estava presente na vida das igrejas. Paulo escreveu a eles encorajando-os independentemente da questão da sua prisão. Encorajando-os, dizendo-lhes que aquilo que poderia parecer um contratempo era na realidade um progresso muito importante para a igreja e para a causa de Cristo. Perceba, meus queridos irmãos, além de toda a guarda pretoriana que diz o texto, ter ouvido falar de Cristo, a igreja local também se encorajava em falar cada vez mais destemidamente do Evangelho. Percebe-se que 6 vezes, ou que em 6 oportunidades nessa carta, Paulo dirige-se aos seus destinatários chamando-os de irmãos. E isso indica um sentimento de muita proximidade, de camaradagem, um sentimento de irmandade espiritual. Estas circunstâncias que rodeavam Paulo inesperadamente provaram servir para o progresso do Evangelho e não para a perda da causa de Cristo. O progresso foram, portanto, em 2 frentes. O Evangelho foi anunciado à guarda pretoriana, conforme o verso 13, e os cristãos foram persuadidos, despertados a testemunhar cada vez de maneira mais destemida a respeito de Jesus. Até mesmo aqueles guardas profissionais que não podiam deixar de falar desse notável prisioneiro e dos motivos da sua prisão, estavam falando a respeito dele para outras pessoas na cidade. E todos na cidade estavam sabendo da causa de Paulo e porque Paulo estava sendo preso, ou porque Paulo havia sido preso. O que a igreja precisa fazer, meus amados irmãos, diante de dificuldades assim? Diante de algo que parece tão contrário, diante de algo que parece tão ruim para a causa do Evangelho. O que a igreja precisa fazer? E é interessante a gente pensar nisso porque estamos vivendo exatamente isso nos nossos dias. Olhe, meus irmãos, se levantam pessoas de todas as formas para dizer que é um absurdo as igrejas estarem fechadas. E é. Se levantam pessoas para dizer que, olha, o evangelho tem sido prejudicado porque os templos estão fechados. Aí eu já discordo. Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. E o que nós devemos fazer neste ínterim? Enquanto os nossos templos estão fechados, nós devemos continuar a ser igreja. Devemos continuar impactando as pessoas com o Evangelho de Jesus. Devemos continuar pregando e falando de Jesus, que é a causa de nós podermos dizer: sou salvo em Cristo Jesus. Existe uma realidade espiritual. Existe um céu esperando por mim e é por meio de Jesus. E devemos assim fazer, continuando, impactando o mundo, mesmo diante de termos os nossos templos fechados. Que coisa maravilhosa nós estamos nos desenvolvendo, assim como Paulo estava preso, continuava pregando e impactando a sociedade. O quanto é bom nós olharmos para, a partir do prisma de que nós estamos, como igreja, nos reinventando para estarmos próximos uns dos outros e continuarmos pregando o nome do Senhor Jesus, falando das boas novas de salvação, irmãos. Paulo diz assim: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós que estáis firmes na causa do Evangelho, estáis firmes num só Espírito, em uma só alma, lutando pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, assim como nós não devemos estar hoje. Ele falava isso para os filipenses. Devemos, portanto, estar preparados, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para nós uma prova evidente de salvação, porque vos foi concedido, ou nos foi concedido, uma graça totalmente especial, algo maravilhoso da parte de Deus. Nos foi concedido a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora, e ainda agora, ouvis o que é meu. O verso 27 é interessantíssimo,
Paulo desenhou para si, para os filipenses, uma grata imagem de um reencontro. Paulo desejava encontrar essa igreja novamente. Porém, não fez isso para que agora sonhe a respeito ou a esse respeito e preencham o tempo com esperas e com preocupações por estar o apóstolo preso. Com um movimento vigoroso, no início do verso ele diz, acima de tudo. Acima de tudo. Deixe-me voltar aqui para o verso. Acima de tudo, vivei. Vivei acima de tudo. Paulo leva os filipenses, depois de todas essas comunicações pessoais dos primeiros versos no capítulo 1, de volta aos seus próprios afazeres. Vivam a vida. Que o alegre dia da glorificação transbordante seja nos concedido, sim, mas acima de tudo, irmãos, Paulo dizia que está diante de todos o cotidiano do dia a dia, a vida que precisa ser vivida com as suas demandas, e essas demandas não seriam fáceis, assim como estava sendo fácil para ele. Ele dizia, vivei de forma digna ou de modo digno. Vivei a vossa vida comunitária, na verdade, porque este verbo que Paulo aqui usa nos traduz ou nos transliterar, é possível transliterar dessa forma. Viva a sua vida comunitária, ou viva a vida como igreja, todo mundo junto. Paulo pode ter transliterado, ou os tradutores podem ter transliterado a Paulo, a fala de Paulo, como algo que conduz a sua vida, viva a sua vida. Mas é importante nós pensarmos que no original, Paulo queria dizer que a igreja deveria viver comunitariamente, viver junto. Assim como ele mesmo fala, ou como ele mesmo citou o mesmo verbos ou o mesmo verbete no grego, em Atos capítulo 23, no verso 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, irmãos homens, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Portanto, é importante nós percebermos essa troca, não é? Esse jogo de palavras. Como Paulo não emprega aqui o termo de generalidade, ele utiliza-se o termo andar, certamente ele visa expressar, ao mesmo tempo, o momento em que ele vive politicamente falando, preso. Não apenas, então, quer dizer ele, viva a vossa vida, mas quis dizer viva a vida de forma conjunta. Desse modo, somos lembrados de que no Novo Testamento não há lugar para personas, não há lugar para personalidades. Mas há lugar para a comunidade, há lugar para a koinonia da igreja, há lugar para o ajuntamento, há lugar para a comunidade, que de forma irmanada conduz a sua vida à santificação, de maneira que vivem de modo digno do Evangelho de Cristo. Santificação, conduta conjunta. E esta configuração que Paulo propõe deve ser vista na nossa vida como igreja, pergunto eu. Paulo, que lutava para que as igrejas não se tornassem reféns de uma santificação legalista, de uma santificação no papel, mas uma santificação de fato e de verdade, não era necessariamente capaz de responder esta demanda ou esta pergunta com estatutos tão somente. Por isso, Paulo fornece um ponto de orientação que é capaz de determinar constantemente o cumprimento, o comportamento do convívio da igreja a partir de dentro de si. Por isso, ele propõe, vivam conjuntamente, de forma digna do Evangelho de Cristo. Vivei a vossa vida comunitariamente. Este é o traço muito significativo da ética proposta ao povo de Deus no Novo Testamento. O fazer e produzir das pessoas não é o mais importante. Antes de tudo, elas são livremente
presenteadas pelo Evangelho de Cristo, do Cristo Redentor com o seu amor, o amor de Jesus, que jamais será compreendido, que muitas vezes não será nem buscado, mas que irá ao encontro das pessoas. E essa evidência, meu irmão, de viver e de agir, corresponde a uma graça de Deus que é derramada sobre a vida de cada um dos servos de Deus. E estes que não mereciam receber essa graça, que não mereciam receber desse amor. Mas o amor de Jesus, ele excede a todo o entendimento. E a proposta do apóstolo, nesse início de conversa do verso 27, é exatamente essa. Vivam de forma digna o evangelho que Deus lhes concedeu. Procurem pensar assim: será que nós, eleitos de Deus, alcançados pelo Espírito, vivendo na graça do nosso Deus, será que cumpre-nos andar de acordo com o que o mundo oferece ou com o que está sendo nos proposto em algum momento da vida? Pare e pense, irmãos. Uma pessoa que fora distante não pode dizer aos filipenses de que consiste este agir de modo digno, mas Paulo podia. E eles mesmos são capazes de descobrir essas diretrizes dentro da própria convivência em irmandade. Com segura e crescente sensibilidade, meus irmãos, espiritual, eles perceberão o que é digno do Evangelho, o que não é digno do Evangelho. Se nós estivermos, eu preguei agora há pouquinho de manhã para um grupo de irmãs, para um grupo de MCM de outra igreja. A mulher que Deus usa, e aqui eu quero completar, o servo de Deus que ele usa é sensível às coisas que Deus fala, porque ele está o tempo todo procurando ouvir a voz de Deus. Portanto, nos é também factível entendermos das coisas de Deus, daquilo que é ou não é digno do Evangelho que nos alcançou, do amor que foi revelado para cada um de nós em Cristo Jesus. Paulo, é importante nós dizermos isso, Paulo ditava as suas cartas. E naquele tempo só conheciam-se as letras maiúsculas, não é? E elas tinham que ser desenhadas, não é? Não era fácil fazer. Inclusive houve um desenvolvimento posterior, não é? Do idioma grego, para que fossem inseridos alguns sinais que servissem como se fossem vogais, letras vogais do português, por exemplo. Porque também era um idioma escrito apenas em consoantes. E eu fico imaginando o quanto deve ter sido difícil para Paulo ditar as suas cartas, não é? O ditado progredia lentamente. Paulo falava devagar para que as pessoas pudessem escrever. Quantas coisas podem ter passado na mente de Paulo de forma ardente para que fosse passado para a igreja? Enquanto Paulo ditava especificamente, palavra por palavra, de maneira que esta forma de comunicação, mesmo que escrita e que ficasse-se o registro, era muito difícil de ser terminada. Entretanto, resta nos dizer que a mensagem principal do apóstolo é que devemos estar de pé, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho que nos foi concedido. E que em muito foge do objeto de certas igrejas nos dias de hoje. Que em muito foge de certos líderes que nós temos nos dias de hoje. O quanto é difícil, meus amados irmãos, viver o evangelho, pregar o evangelho nos dias de hoje. Antigamente era um sinal de distinção você ser um pastor, mas eu confesso para você, quantas vezes eu chego em algum lugar e alguém olha assim para mim e diz: você é pastor? Que tipo de pastor você é? Qual é a sua igreja? E começam as perguntas. Porque existem muitas igrejas, queridos, existem muitas comunidades, existem muitos líderes que não vivem o evangelho de forma genuína,
que não vivem o evangelho conforme a orientação de Paulo de modo digno. Estão fazendo do evangelho brincadeira, estão fazendo do evangelho meio de vida. Não é isso que o apóstolo desejava para a sua igreja. Não era isso que Jesus, não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Independentemente do que possa estar vinculado a ideia de uma vida comunitária digna do evangelho, a tarefa é colocada diante da igreja de Filipos como essencial. Cabe-lhe ficar de pé, ou seja, na resistência do evangelho. Um exemplo disso muito claro, na resistência da igreja na Segunda Guerra Mundial. Aprendemos a valorizar e utilizar novamente a simples palavra ficar firmes. E como é válido esse discurso hoje? Ficar firme, irmãos. Diante de tantas perdas de pessoas queridas, tantos pastores, tantos líderes, tantos irmãos, tanta gente boa, tantas irmãs de oração, tanta gente que está partindo, mas nós precisamos continuar firmes na causa do evangelho. Não precisamos realizar grandes coisas, nem realizar grandes ofensivas, contudo, no tiroteio dos ataques humanos, no tiroteio dos ataques demoníacos, cabe-nos permanecer de pé sem nos abalar. Comunitariamente, como igreja, independente do templo aberto ou fechado, precisamos continuar a viver a causa do evangelho, pregar, resgatar, abençoar, falar de Jesus para as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Não podemos nos abalar e nem retroceder diante das dificuldades que estamos vivendo. Por isso a palavra perseverança que Paulo usa no sentido de nos dar capacidade de suportar com persistência, constitui uma palavra decisiva e frequente em todo o Novo Testamento, atingindo o ápice nestes versos que nós lemos, na expressão: aqui há perseverança e fidelidade dos santos, aquilo que o apóstolo João vai falar lá no Apocalipse, capítulo 13, verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência. Aqui está a perseverança, a fé e a fidelidade dos santos. E é por isso, irmãos, ou nisso, que reside também a tarefa dos filipenses. A carta, que é uma carta de alegria como nenhuma outra, não foi apenas escrita por um homem que enfrentava um sofrimento, mas foi também dirigida a uma igreja que há anos vivia tribulações e aflições. A ferrenha oposição que se levantava imediatamente contra Paulo naquele tempo, não acabou quando ele foi solto lá em Atos 16:35. Por trás dela, certamente não estavam apenas escarnecida a avidez humana e o orgulho nacional romano, mas o mundo das trevas em cuja esfera de poder Paulo havia interferido poderosamente ao libertar a jovem escrava do espírito imundo, lá em Atos 16, no verso 16 a 18. Ainda hoje, adversários ameaçam seriamente a igreja. E o que nós temos feito? Temos louvado a Deus, temos buscado ao Senhor, temos nos colocado de maneira altiva, continuando pregando o evangelho, ou temos simplesmente desanimado, baixado a cabeça e deixado as coisas como estão? Nós precisamos viver de modo digno à causa que nos chamou, irmãos. Precisamos viver de modo digno àquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos arrancou do lamaçal de pecado e firmou os nossos passos. Se a igreja pretende vencer essa luta que lhe foi ordenada de forma devida, precisará estar unida e estar coesa. Essa unidade tem uma base objetiva na expressão: estais ou estejais num só espírito, no qual tem o privilégio, no qual eu e você temos o privilégio de viver.
Já sabemos que logo no começo da carta, Paulo enfatizou a palavra todos. Também nessa luta, todos precisam estar engajados. Podem fazê-lo também sem levar em conta sua força, a fraqueza, porque esse é um espírito que está disponível para cada um de nós, ajudando-nos da mesma maneira como ajudou o apóstolo, para que não sejam envergonhados, mas para que também neles Cristo seja engrandecido no sofrimento. Desse fundamento conjunto, concedido por Deus, brota então a expressão: lutar juntos, com uma só alma, pela fé no Evangelho de Cristo Jesus. E aqui Paulo acrescenta: lutando juntos ou batalhando conjuntamente a fé do Evangelho. Ah, queridos, como eu tenho estado feliz nesses dias. Como eu tenho estado feliz com a nossa congregação que tem continuado trabalhando, batalhando, mesmo em dias tão difíceis em que nós não podemos nem nos reunir como deveríamos ou como gostaríamos. É importante, meus amados irmãos, que vivamos esta luta juntos, com uma só alma, tendo a mesma fé no Evangelho de Cristo Jesus. Agora olha comigo para o verso 28. É por isso que Paulo prossegue, ele diz assim no verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros da salvação. Veja como Paulo brinca com as palavras e diz assim: olha, o teu adversário ele já está derrotado, porque o que ele pensa que para você é morte, na verdade é vida. O que ele pensa para você é perdição, na verdade para você é salvação. Veja de novo, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Não se intimide pelos adversários. Paulo ainda sublinha: não, e em nada estejais intimidados. Não pode haver, meus queridos irmãos, ameaça ou providência dos adversários diante de tal, ou diante da qual a igreja se torne medrosa ou retroceda. A luta, no entanto, agora ainda não chega ao final, podemos dizer assim. Por princípio, não acaba para toda a igreja de Jesus no tempo em que vivemos nesse mundo. Não acaba essa luta. Cumpre-nos, portanto, seguir ao Senhor no seu caminho da cruz, do sofrimento e da derrota exterior, com a vitória eterna garantida. Percebe? Aquilo que nos parecia perdição, na verdade para nós é salvação. Mas em sua resistência irredutível, na nossa resistência irredutível e disposta a sofrer, sem dúvida, o próprio Deus levanta-se a nosso favor. A igreja precisa padecer porque seus adversários têm o poder nas mãos muitas vezes. Quem sabe a igreja está fechada exatamente para que percebamos que nós somos igreja e não somos templos. Somos templos do Espírito e este é o templo do Espírito. Não as paredes dos nossos templos que estão fechadas. Justamente quando a igreja de Jesus não combate o poder com o poder e não se defende habilmente à maneira do mundo, também não se deixa intimidar nem silenciar apesar de todos os sofrimentos, isso já serve para delinear a injustiça dos adversários e a justiça da parte de Deus. A justiça da parte de Deus que é demonstrada pela vida da igreja. A destruição vindoura dos inimigos e a salvação eterna do povo de Deus. Perceba, irmãos, o verso diz: aquilo que parece perdição, na verdade, para nós, é a salvação. Assim como a cruz de Jesus, com a sua paixão, demonstrou fraqueza, demonstrou derrota, quem olhava dizia: mas este não dizia ser o Filho de Deus, como pode estar sendo crucificado com tantos outros que assim mereceram castigo igual?
aquela cena que parecia derrota, que parecia fraqueza, constituiu-se no maior sinal de todos os tempos da vitória da Igreja do Senhor Jesus, dos servos de Deus. Também assim acontecerá até a volta de Jesus, até o tempo em que nós estaremos com Ele eternamente. Esse tem sido o privilégio da igreja, de ser sinal, de viver pela fé e deixando-se fortalecer por meio da fé. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e da vossa fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do juízo de Deus, para que sejais ávidos, dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 5 ou 6, eu não marquei direito aqui. Os adversários, meus irmãos, os adversários, porém, são cegos. Os nossos adversários são cegos. O adversário das nossas vidas, o nosso inimigo é cego. Apesar de ser astuto, é cego. São cegos. Para ele, constantemente pensam poder contar com a rápida destruição da igreja. Ainda que aqui e acolá o confronto com o povo de Deus os encha de calafrios, como no passado os egípcios tiveram que admitir. Quanto mais oprimiam o povo, mais o povo se multiplicava e se espalhava. Êxodo capítulo 1, verso 12. Ah, como é bom saber que Deus assim faz com o seu povo. Como é bom saber que Deus assim nos guarda e nos abençoa e que nós, vivendo e lutando a fé de Jesus ou em Jesus, a fé evangélica genuína, nós não estaremos nunca jamais intimidados pelos nossos adversários cegos, que um dia ou uma hora qualquer vão ter que admitir: esse povo é de Deus e não tem como lutar contra ele. O verso 29 nos diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente para crerdes nele. Esse verso é enigmático. Padecer por Cristo. A igreja está preparada para essa resistência inabalável e sofredora, porque lhe foi concedida a graça de padecer por Cristo, ou para Cristo. Foi isto que o apóstolo afirmou em sua linguagem tão sucinta e objetiva. O cristianismo prático só conhece o Cristo por nós. Já parou para pensar nisso? Cristo fez isso por mim, Cristo fez aquilo por mim. Isso tudo é verdade. Com toda certeza, essa é continuamente e tem que continuar sendo um fundamento último do suspiro de qualquer um de nós até a eternidade. Mesmo um servo de Deus tão eminente quanto Spurgeon não teve no fim da vida uma outra teologia que afirmasse coisas diferentes ou algo diferente do que Jesus morreu por mim. É verdade. Não obstante, o objeto de uma redenção genuína e real é presentearmos com mais, com uma libertação verdadeira, inclusive do mero por mim, que é preso em mim, que é preso no eu, com uma libertação real, para que nós possamos também assim dizer, por Cristo. Paulo não teve medo de que a igreja pudesse vir a dizer: mas não foi Jesus que prometeu o céu para mim? Não foi Jesus que me libertou do pecado? Então foi por mim. Primeiro ele promete que seria o nosso Redentor e depois realizaria tudo por nós, e agora ele vem com exigências que nós também façamos algo por ele. Paulo espera que os filipenses, meus irmãos, compreendam isso quando lhes diz: fostes ricamente presenteados e abençoados, porque foi concedido para cada um de nós o por Cristo. Inicialmente, esse por Cristo é bastante geral e abrangente. Por isso, Paulo antecipou com essa breve formulação. Ele inclui todo o serviço para Cristo,
toda a vida para Ele. A verdadeira existência cristã sempre percorre essas diversas relações entre nós e Jesus, por meio de Cristo, em Cristo, por Cristo. Mas o por Cristo, meus amados irmãos, evidencia sua verdadeira, sua verdade de forma particularmente pura quando se torna sofrimento por Cristo. Ele sofreu por nós, Jesus, o justo pelos injustos. Agora nós, como redimidos e reconciliados, podemos sofrer por ele. Nós podemos. Por isso Paulo prossegue dizendo: a vós foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. E como é bonito a gente ver registros como o de Tiago falando, Pedro falando aos dispersos, Tiago falando para as igrejas, de que, olha, vocês estão sendo perseguidos, mas por onde vocês passam, o evangelho fica. Vocês passam numa cidade, passam no vilarejo e falam de Jesus, e isto é maravilhoso. Não deixa de ser um sofrimento, uma perseguição, algo que nos faz sair da nossa zona de conforto, irmãos. Por isso vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. E é por isso que enquanto eu for pastor da congregação, eu vou continuar batendo nessa mesma tecla. Enquanto Cristo me deixar por aqui, a gente precisa viver para Cristo. Sofrer para Cristo, porque muitas vezes não é fácil fazer uma viagem longa para pregar o evangelho numa igreja que precisa escutar do evangelho tão distante. Não é fácil para o missionário deixar sua família e ir para outro país, para outro estado, para outra cidade, para falar do amor de Jesus para pessoas que precisam escutar, mas isto é para Cristo. Você já ouviu falar que nós somos as mãos de Deus, os pés de Deus, que anunciam as boas novas de salvação, e muitas vezes nos é cobrado algo, nos é exigido algo que é difícil muitas vezes de fazermos, mas é para Cristo, e porque nós o amamos, e porque tivemos o privilégio de ser nos concedido não apenas crer, mas também sofrer por Ele. Por consequência, padecer por amor de Jesus não é uma sina amarga, irmãos, da qual se anseia sair o quanto antes, mas é uma dádiva, é uma bênção que faz parte da vida cristã de cada um de nós. É fruto da verdadeira redenção em Cristo Jesus. Foi assim que Paulo considerou o seu próprio viver, a sua luta, o seu sofrer. De forma a servir de exemplo para a igreja, Paulo viveu o presente do por Cristo logo no começo da sua atuação em Filipos. À noite, no presídio, com as costas flageladas, com os pés prensados no bloco, Paulo e Silas não resmungavam, não se lamentavam, não choravam, mas eles louvavam a Deus. Porque para eles, este também, ou isto também, era por Cristo, era tão somente pela graça de Deus, era tão somente desejo de Deus, e isto seria para a glória de Deus, para a bondade, proclamação. Isso seria vida, viver de modo digno do evangelho a que eles foram chamados, porque eles estavam vivenciando o presente, a bênção de viver para Cristo. E agora, eles ouvem do próprio Paulo, precisamente nesta carta, que Paulo não exige ser inocentado e ter dias melhores, mas somente anseia ardentemente por uma coisa: que Cristo seja engrandecido no seu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ah, meus irmãos, como nós precisamos chegar nesta consciência. O quanto nós precisamos, no meio de um mundo tão atribulado, no meio de um tempo tão difícil, parar de reclamar, de resmungar, de achar ruim as coisas e nos reinventarmos buscando viver comunitariamente como igreja os princípios eternos da palavra de Deus, para assim podermos proclamar as suas verdades. Viver de modo digno ao que morreu na cruz por nós, dizendo ao mundo que aquilo que parecia que ia acabar com a igreja, na verdade era o que fortalecia a igreja.
Que o Cristo que morreu na cruz, humilhado, apanhado, é, na verdade, a salvação, o último dos sacrifícios, o derradeiro sacrifício que nos trouxe paz e esperança e a certeza de estarmos com Deus eternamente. Cristo, queria Paulo, que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Isso era um poderoso por Cristo. E essa luta, portanto, que eles compartilham com Paulo, deve ser a luta da igreja nos dias de hoje. Tempos tão difíceis, tempos de insegurança, tempos de desamor, tempos de desrespeito, tempos em que nós devemos ser unânimes na luta pelo padecimento, ou unânimes na luta pela causa de Cristo, unânimes na luta, vivendo acima de tudo de modo digno do Evangelho, para que, se Paulo vier, se Paulo não vier, nós possamos ser conhecidos como a igreja que persevera e que prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está neste domingo conosco, você que viu durante a semana, você que viu aí esse culto meses depois que ele foi ao ar. Eu convido você a não estar intimidado pelos adversários desse tempo, mas que você seja prova evidente de que a perdição, que talvez a humilhação, o momento difícil que você passa, não é, na verdade, isso, mas é a salvação de Cristo Jesus. É a evidenciação de que nós vivemos de forma digna e de que nada, em tempo algum, nós estamos intimidados, mas estamos firmes, continuamos firmes na vida com Cristo, vivendo de modo digno, porque nos foi concedida a graça de padecermos com Cristo. A graça de não apenas crer, mas a graça de poder viver o Evangelho. Que Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por este culto. Te peço, ó Deus, que esta palavra possa, ó Deus, encontrar corações férteis, ó Deus, a semente do teu Evangelho. Que esta verdade, ó Pai, que Paulo tanto falou à igreja de Filipos, possa ser verdade, ó Pai, possa ser impactante nas nossas vidas, possa transformar os nossos corações, em nome de Jesus. Que tenhamos a alegria que Paulo teve, o regozijo que Paulo teve em falar com irmãos tão queridos e também, ó Deus, especialmente no tempo em que aquela igreja vivia, tempos de tribulação e dificuldade, assim como nós vivemos hoje, nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e a certeza, ó Pai, de que em nada seremos atribulados, mas vivendo o Evangelho de forma digna. Vivendo o Evangelho não rendido a este mundo, nós possamos viver por Cristo, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações divinas do Espírito sejam com todo o povo de Deus que aqui está reunido e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém. Deus nos abençoe. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Ele é santo. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo,
Santo és, Senhor.